E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Lucas. É o seguinte, hoje estamos aqui para resumir a história de The Real Jake, a história mais triste da Fazbear Fright. Continuando, né, o livro de Blackbird, né, que eu já fiz ali a história. E desculpa a falta dos resumos aqui, tá? Então vamos logo para a história. O protagonista dessa história é um garotinho de 9 anos chamado de Jake. O Jake, ele não podia sair do quarto dele. Ele ficou 3 longos anos naquele quarto, ele não podia sair. Pois ele tinha uma doença que você sabe, né, que começa com C e termina com R, né, que é aquela doença mental ali da cabeça. Anteriormente, os médicos até tentaram tratar ele, fazer ele melhorar. Só que a doença acabou voltando com muito mais força. E bom, ele era uma criancinha, né, um garoto pequeno. Então ele tinha uma cuidadora, né, uma enfermeira chamada de Marge. E o Jake, ele era um garoto muito querido ali pela rua dele, pela família dele, por todos os amigos dele. E inclusive pela vizinha dele, chamada de Gillian. A Gillian era uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito de boa, assim, que ajudava a enfermeira a cuidar do Jake, né? Quando tava acontecendo algo muito, sabe, forte, que a Marge não conseguia fazer sozinha, ela ia lá e pedir ajuda para essa vizinha. Bom, quando o Jake era bem pequeno, quando ele tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade, a mãe dele veio a falecer. E o pai dele, ele foi convocado para participar da guerra, de guerras e etc. E daí todos os meses, né, que ele tava nessa guerra aí, ele ia mandando ali o pagamento que ele recebia para ajudar no tratamento do Jake. E ele também, o Jake, recebia ajuda financeira, né, do tio dele, o Michael. Uma coisa que acontecia frequentemente faz um tempo na vida do Jake é que sempre quando ele iria dormir, ele escutava algumas vozes, alguns sussurros vindo do armário dele. E essa voz era meio esquisita, porque era meio robótica, era meio de um robô, um negócio assim meio bizarro, né? E essa coisa e essa voz tinha nome. O nome dessa voz se chamava Simon. O Simon, toda vez que ele falava com o Jake, ele se perguntava como foi o dia dele, como ele se divertiu, o que ele fez no dia. E o Jake sempre respondia: ah, eu não fiz nada demais, eu fiquei aqui em casa o dia inteiro. Esses anos inteiros aí eu só fico em casa, eu não saio pra brincar, então o dia foi uma porcaria. Daí o Simon, ele sempre falava: não, eu não quero que você me responda desse jeito. Eu quero que você me responda como o verdadeiro Jake. E daí o Jake respondia: ah, eu saí pra brincar com meus amigos, eu fui pra escola, eu brinquei de futebol, comprei um monte de brinquedo novo, brinquei com eles na rua e tal, se diverti bastante. Era meio que uma forma de agradar assim o Jake de alguma maneira. E daí o Simon, ele sempre falava, né? O Simon, ele sempre falava: olha, quando tu melhorar, você pode entrar aqui no armário pra gente brincar junto. Um dia, um amigo do Jake, chamado de Brandon, ele chama ele pra brincar, pra dar uma volta, sair, curtir um pouco. E o Jake, ele fala: ah, como eu tô aqui faz 3 anos em casa, o que custa sair um pouco, né? Só que no momento que ele sai, mano, ele começa a passar muito mal, ele começa a vomitar, ele começa a se sentir muito mal. E daí a enfermeira, né, que acompanha ele pra esse tipo de coisa, né, sai com ele às vezes, agarra ele, chama a vizinha dele, né, a Gillian, pra levar ele pra dentro de novo. E o Jake, ele era um garoto muito obediente, muito bem comportado, então ele compreendia que ele não podia sair, mesmo com a enfermeira falando: olha, você não pode sair, mesmo que ele queira. E ele falava: ah, mano, eu sempre quis sair de novo, eu tenho saudade de brincar com meus amigos, né? Conhecer lugares novos, viajar e tal. Só que eu sempre tô aqui preso dentro de casa, mas tá tudo bem. Mas vocês devem estar se perguntando o que era aquela voz no armário e o que estava acontecendo. Bom, é aí que eu vou falar agora o plot da história. O pai do Jake, o Ivan, tinha colocado um rádio dentro do guarda-roupa dele antes dele ir na guerra. E todas as vezes que a guerra dava um intervalo, dava um tempo, dava uma acalmada, né? O Ivan, ele ligava o rádio e começava a falar
como se fosse esse personagem, o Simon. Ele começava a falar com o Jake pra perguntar se ele tava bem e tal, de uma maneira pra tentar animar um pouco o filho. E a Marge, ela fez um boneco, né? Ela fez tipo um boneco assim, de pelúcia gigante, e colocou dentro do armário dele, para como se fosse ser esse personagem, uma maneira mais física do Simon. E nesse boneco, a Marge ela sempre caprichava, colocava algumas coisas que o Jake gostava, como adesivos, colocava alguns desenhos de coisas que ele gostava, tipo de filmes, dinossauro, etc. Para tentar realmente fazer ele ficar feliz. E bom, em um certo dia, os médicos decidem parar um pouco de tratar o Jake. Mas não é por motivo ruim, é porque eram muitos remédios, tipo assim, diariamente, eram muitas coisas, muito medicamento. Isso poderia causar muito mais mal para ele e ajudar a doença a conseguir, sabe, fazer ele de F mais rápido. Então eles decidiram desligar os aparelhos e etc, fazer esse negócio aí, parar com o tratamento para ver como que o Jake iria reagir a esse tipo de coisa. O corpo do Jake ia reagindo com o tempo. E bom, quando a vida te dá de limões, você amassa eles e joga eles no lixo. Porque escuta só o que aconteceu. O Ivan acaba falecendo. O pai do Jake acaba falecendo porque ele foi atingido por um míssil no meio da guerra. E o Michael, que é o tio do Jake, vai dar a notícia pra Marge. E ela começa a chorar muito, ela começa a ficar muito triste, justamente por saber que o pai do Jake, que é a pessoa mais legal do mundo, assim, a pessoa que mais estava ajudando o Jake a ficar feliz, morreu. E se o pai do Jake já era a pessoa que mais deixava ele feliz, né, o Jake feliz, agora se ele descobrir que o pai dele faleceu também, o cara vai entrar assim em desânimo total. Então o Ivan, ele já tinha deixado algumas coisas, né, já ditas, que caso que ele morresse na guerra, a guarda e a casa e a grana ia ficar com a Marge, para ela conseguir ter mais espaço e liberdade para cuidar do Jake. E aí todos os dias o Jake, ele tentava falar com o Simon. Só que o Simon, ele não respondia, ele não fazia nenhum barulho, não se mexia, não fazia nada. Então a Marge, ela sempre tentava confortar o Jake, falando que ele não deve estar muito ocupado agora, ele não vai poder falar com você no momento e tal. E o Jake, ele foi cada vez ficando mais triste por conta disso, sabe? Era meio que o único amigo que ele tinha ali dentro, né? Fora a Marge, mas era tipo o único amigo que ele conversava e se divertia junto. E aí, né, o Michael, ele descobriu que ele tinha um dinheiro guardado. Então ele decide procurar um hospital para meio que ajudar de um jeito melhor a melhorar o tratamento do Jake. Já que era um local ideal, já tinha várias coisas ali prontas, né? E não precisava ficar trazendo coisas do hospital para casa do Jake, trazendo remédio e gastando mais dinheiro ainda. Em algumas noites, a Marge, ela acaba escutando o Jake falando sozinho com alguém, no caso. Só que daí ela chama a ambulância para ir para lá para levar o Jake pro hospital, já que o Mike conseguiu achar, né, um hospital para ele, e a ambulância chega lá. Só que quando a ambulância chega lá, o Jake já estava morto. O Jake já tinha ido de arrasta e Então quando todo mundo nota isso, as pessoas ficam tristes, desoladas, choram muito. Só que aí a Marge, ela nota uma coisa, que a porta onde o Simon ficava e o rádio ficava tava aberta, tipo, totalmente aberta, sendo que aquele armário vivia fechado. E é assim que termina The Real Jake.